quase fui expulso da escola por conta de Dragon Ball GT e nem foi dando Kamehameha em vacilão. Mas antes de contar essa história, eu preciso dar alguns detalhes e voltar um pouquinho no tempo, mais especificamente no ano de 1998, aonde o meu irmão, que morava comigo, começou a trabalhar e conseguir o seu dinheirinho próprio e começou a comprar algumas coisas aqui para casa, como a nossa segunda televisão, a primeira de controle remoto, o primeiro VHS e um aparelho de CD. Na época a gente ainda usava vitrola. Apesar de ter um aparelho de VHS dentro de casa, eu podia usar pouco. Afinal, eu era uma criança entre 9 e 10 anos e todo mundo tinha medo de eu mexer no aparelho porque a fita podia enrolar no cabeçote, dar um baita problemão. Isso era coisa que realmente acontecia. Então eu só podia mexer na VHS com a supervisão dele. Por conta disso, eu acabei aproveitando muito mais VHS durante esse período na casa do meu amigo Juan, que eu citei lá no vídeo da Ares e que vou citar no vídeo do filme de Asgard, que a gente tinha mais possibilidade lá de ver filme, mexer em VHS, alugar fita e tal, mas eu também tinha uma possibilidade aqui dentro de casa, desde que ele fosse passar o final de semana aqui, eu podia ir lá e alugar uma fita numa locadora de algum desenho que eu queria ver, pegar para assistir, mas era uma coisa bem mais limitada e não era uma coisa minha. Então, alguns anos se passaram e ali no final de 2000, mais ou menos, começo de 2001, ele se casou e por conta de ter uma boca a menos em casa, começou a sobrar um pouquinho mais de dinheiro e a gente teve grana para comprar o nosso próprio aparelho VHS, do qual eu tinha um monopólio, já que eu era um pouco mais grandinho e era o único familiarizado com esse tipo de tecnologia. Então eu aproveitei muito esse VHS, porque era finalmente a minha chance de conseguir ver aquele monte de anime que eu conhecia através de revistas como Animidô, Animax, Revista Herói, porque eu sabia mais ou menos onde conseguir eles, através de fansub, através de algum conhecido que tinha, eu ia atrás de alguns animes perdidos em locadoras, eu comprava alguns que as locadoras não queriam mais, então eu aproveitava bastante. Talvez você aí esteja se perguntando, pô, mas 2001 já tinha DVD, por que você comprou um VHS, sabe? Era tão mais barato assim? Na verdade, não. O VHS e os DVDs tinham preços bem parecidos. Até onde eu lembro, o aparelho VHS, na verdade, era um pouco mais caro. Mas a maioria da população pobre achava que valia mais a pena. Porque vários títulos que você queria ver não tinha ainda em DVD. O DVD para alugar era bem mais caro. E a principal vantagem da VHS eram as VHS virgens, porque você podia comprar uma e gravar lá o seu programa de televisão, novela, filme que ia passar. Então eu resolvia um dos maiores dilemas que eu tinha na vida, que era perder os desenhos da manhã, e porque eu estava indo para a escola. Então eu podia ir tranquilamente para a escola e pedir para minha mãe ou meu pai gravar, ou simplesmente eu deixar programado para eu conseguir assistir lá os desenhos que eu queria ver e nunca conseguia, a menos que eu faltasse. E assim, um aparelho DVD nem era tão caro assim, tanto que não passou muito tempo e a gente também comprou um aparelho de DVD. Só que, como eu disse, a VHS era muito mais vantajosa, principalmente para mim, otaku, porque eu podia comprar as VHS de Dragon Ball Z por R$10 na banca, podia pegar emprestado as VHS rentão de um amigo meu, e eu também podia aproveitar uma locadora de animes que tinha aqui perto, do qual eu podia conferir vários desses títulos que eu comentei, e um dia eu tô devendo falar dessa locadora aqui para vocês.
Como em 2002 eu já estava completamente imerso na cultura otaku, eu comecei a gravar todos os animes que passavam na TV aberta. Todos mesmo, não importava a qualidade ou gênero, eu simplesmente pegava e gravava. Porque numa época com menos informação, com nenhum acesso rápido à internet, às vezes acesso nenhum à internet, na época nem computador eu tinha, era muito raro você conseguir um anime legendado, dublado. Quase ninguém gravava toda uma série de anime em VHS. Geralmente, quando acontecia, a pessoa gravava um ou outro episódio favorito, ou então tinha perdido numa dessas VHS que usava para gravar programação. Então, eu tive a ideia de gravar qualquer anime que passava em VHS, que em EP cabiam mais ou menos de 12 a 13 episódios, e elas me serviam de moeda de troca para eu trocar com outro otaku um anime que eu tinha interesse e que eu ainda não tinha acesso. Então eu tinha ali um excelente repertório de animes para trocar com outras pessoas e assim ter mais e mais animes. Não sei se você tá ligado, mas tem um OVA da Gainax chamado Otaku no Vídeo, do qual, além da animação, tem alguns documentários falsos, e um deles tem um cara que ele fala que ele grava todos os animes que passam na região dele, e ele tem pilhas e pilhas de VHS, e ele tem contato com outros otakus de outros estados que gravam as programações locais, e aí eles trocam as fitas por correio, e ele tem tanto anime gravado e o aparelho dele tá sempre tão ocupado gravando anime que ele tem certeza absoluta que jamais vai conseguir consumir aquilo tudo. Bem, eu era exatamente assim. Inclusive, a vinheta aqui do canal é uma referência a esse OVA, justamente porque ele me marcou de várias formas e essa era uma delas. Eu morri de rir porque eu me identifiquei pra caramba. Tanto que eu tinha um outro amigo que fazia mais ou menos a mesma coisa, que era o Eliezer. Só que ele tinha um diferencial, ele conseguia gravar os animes que passavam na TV a cabo. Então ele praticamente tinha um negócio que muita gente não tinha, porque muita gente não sabia como fazer isso. E ele foi um ótimo parceiro de trocas de animes que passavam em TVs. Eu gravava o que passava na TV aberta, ele gravava o que passava na TV a cabo, a gente trocava entre si, e era o final de semana todo assistindo animes que a gente tinha pouco ou nenhum acesso. Tanto que o Capitão Tsubasa de 2002 eu vi todo assim graças a ele. Yamete Senpai! Se você tá curtindo esse vídeo até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99. E você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando, teremos vídeos a cada 15 dias ou toda semana. É conteúdo pra caramba! Então não perca! E você pode estar se perguntando, cara, mas não saía caro isso não? Era tranquilo mesmo? Não, saía caro sim. Uma VHS dessa era 8, 10 reais, tá ali numa casa e vídeo da vida. E tô falando de 2002, o salário mínimo era 200 reais. Então uma VHS por 10 reais já era 5% do orçamento do salário mínimo. Então, convertendo para hoje em dia, seria por volta de R$ 75,50. Era um dinheirão. Mas, como as locadoras estavam começando a livrar ali os seus estoques de VHS
para ocupar com os DVDs que cada vez mais as pessoas estavam comprando e cada vez mais estava saindo apenas filmes para DVD, elas começavam a vender filmes velhos por R$2. Então o que eu fazia? Eu comprava qualquer bosta desde que tivesse o maior tempo de duração. Eu ficava escolhendo o filme que tinha mais horas possíveis para eu pegar a fita, tapar aqui o buraquinho dela e conseguir gravar por cima do filme original. Então, fazendo isso, eu gastava R$2 para ter uma fita mais ou menos dessa e às vezes com uma qualidade até superior de material. Então, pelo mesmo valor de uma, eu conseguia 5 VHS. Então isso me fez ter muito anime mesmo, cara. Mas cadê o Dragon Ball GT aí? Bom, lá em 2004 eu passei para o ensino médio. Só que eu moro num bairro que tem muita população e tinha poucas escolas do ensino médio. Eu ainda acho que tem bem pouca para a população que tem aqui. Então eu não consegui uma vaga numa escola perto. Até que a vaga que eu consegui era perto sim, mas a condução era horrível. Tipo, de bicicleta, daqui até lá eu chego em 20 minutos. Mas a condução de ônibus me deixava lá em cerca de 1 hora ou mais. E era um ônibus que demorava, e a gente pendurada na porta. Se eu perdesse aquele ônibus, eu só chegava na escola às 8 da manhã e perdia todo o primeiro tempo. Às vezes até o segundo tempo, porque o porteiro não me deixava entrar. Então, por conta disso, a minha mãe foi atrás de um outro colégio que eu pudesse ter melhores condições de chegar pelo transporte público, mesmo que fosse um pouquinho mais longe. E ela conseguiu na antiga escola dela. Lá tinha uma nova turma, justamente pegando esses vários alunos que não estavam conseguindo muito bem uma vaga. Era uma turma enorme, a gente tinha quase 60 pessoas numa sala que parecia ter sido um banheiro que ficou em desuso, porque tinha até pia para lavar a mão, ou era um banheiro sem uso, ou era um laboratório, sei lá, eu sei que era uma turma muito cheia e muito disputada. Eu meio que só consegui essa vaga lá porque minha mãe tinha estudado nesse colégio há inúmeros anos atrás. Só que em 2004, a Globo estava ali passando uma das reprises de Dragon Ball Z. Eu não estava gravando esse anime, eu apenas queria ver alguns episódios finais lá da saga do Buu, que eu nunca tinha visto. E logo em seguida ia passar Dragon Ball GT, que era um anime que eu praticamente não tinha visto. Eu tinha visto alguns episódios na casa de um amigo que tinha TV a cabo, mas a série toda eu realmente nunca tinha visto. E eu queria aquilo, eu queria gravar aquilo em VHS, porque eu sabia que ia ser uma baita de uma moeda de troca e que por isso eu ia conseguir um montão de outros animes. Só que várias vezes os episódios que eu queria ver de Dragon Ball Z acabavam não sendo gravados. Seja porque ela tinha que sair, que ela tinha que resolver um problema, que ela tinha que ir na casa de uma amiga, porque esqueceu. Então eu comecei a ficar com muito medo de perder um episódio de Dragon Ball GT. Como é que eu ia conseguir esse episódio de novo, sabe? Se eu tivesse toda a série, mas tivesse faltando um episódio, ia perder muito valor de mercado. E eu não podia deixar isso acontecer. Então o que eu comecei a fazer? Toda vez eu matava a aula depois do intervalo. Acabou o intervalo, eu meti o pé para casa para garantir que Dragon Ball GT fosse gravado corretamente. Afinal, era uma coisa muitíssimo valiosa para mim e pro meio otaku que eu vivia. Só que aí você deve ter começado a imaginar o que aconteceu.
Dragon Ball GT tem 64 episódios. Eu fugi da escola 64 vezes. Meu amigo, isso dá 3 meses inteiros saindo depois do intervalo. Então, um belo dia, ligaram aqui para casa. Para minha sorte, eu tava do lado do telefone e ela tava em outro lugar estendendo roupa. Eu atendi o telefone puto da vida e era a secretaria da escola falando justamente o que eu estava fazendo e que se eu não parasse, eu perderia a minha vaga. E eu já estava na metade do ano. Se eu perdesse a vaga, eu estava automaticamente reprovado no primeiro ano do segundo grau. E eu fiquei, não, pode deixar aqui, eu não vou fazer mais isso, foi uma emergência, eu fingi que estava cuidando de um irmão, de um parente doente, sei lá, eu realmente não lembro a desculpa que eu dei. Eu sei que a secretária não acreditou muito, ficou, não, tá bom, ó, não faz mais isso não. E aí eu tive que parar de fazer. Eu tenho essas VHS até hoje. Eu tentava enfeitar ela, isso aqui com desenho, com adesivozinho que vinha num chiclete da época, que acho que dá pra ver mais ou menos. Não é a melhor capa do mundo, né? É uma dessas VHS que eu comprava em locadora pra regravar. Mas eu tentava enfeitar o máximo que desse com esses adesivinhos de chiclete. E assim eu consegui, sim, todo o Dragon Ball GT gravado, apesar de ter ficado com o na mão nos últimos episódios, porque podia deixar de ser gravado algum. Realmente, tem um episódio que eu fiquei sem, que foi o episódio que o Piccolo morre na explosão da Terra, mas isso aconteceu porque a luz acabou, não tinha o que se fazer. E por conta disso, por conta desse Dragon Ball GT, eu quase perdi minha vaga, eu quase fui expulso da escola para conseguir ter todo esse anime gravado, que eu nunca revi através deles e nunca nem consegui trocar, porque todo mundo achava isso uma porcaria. Então não valeu de nada, além da experiência e uma história para contar para outros otakus nerdola que nem eu. Então, gente, é isso. É só uma história besta otaku que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Ou se você tem algum tipo de experiência parecida, deixa nos comentários também, que eu vou ler e vou responder. É muito legal a gente compartilhar essa época que não vai voltar mais, nunca mais. E as loucuras que a gente fazia para conseguir ver um desenhozinho japonês, né? E se você gostou desse formato, eu deixei exclusivo para membros 2 vídeos nessa mesma pegada. Só que, sabe, com um tema um pouco mais complicado de eu deixar público. O primeiro deles é um episódio de Simpsons que me marcou pouco depois que o meu pai morreu. E o outro é uma animação / mangá do Makoto Shinkai que quebrou um bloqueio que eu tive, do qual eu não conseguia chorar por mais de uma década. Se te interessar, é apenas R$ 7,99 e todo mês vai ter vídeo exclusivo para você. E se o número de membros aumentar, vai passar para 2 ou para 4 mensais. É vídeo pra caramba. Então é isso aí, até a próxima.